Fala, gurizada! Eu tô aqui com o Marcelo Gross e a gente vai conversar um pouquinho a respeito do Exilado, novo álbum do Marcelo Gross, quarto trabalho solo dele, lançado em vinil numa parceria da Stones Plant Records, da Buzina Discos, da ediscos.net, com o apoio da Made in Soul. Então, te liga que vai ter coisas e histórias muito legais. Acompanha aí. Exilado nasceu no meio da pandemia, né? Eu morava em São Paulo, morei 20 anos em São Paulo, 15 anos na Rua Augusta ali. Daí no meio da pandemia eu me vi tendo que voltar a morar onde eu morava quando eu tinha 14, 15 anos na minha adolescência, na casa da minha mãe, em Canoas, né? Daí tinha um loft nos fundos da casa dela, eu ajeitei o loft para ficar ali até a pandemia passar, né? Mantive meu apartamento em São Paulo durante um tempo, mas depois eu vi que não tinha previsão de vacina, previsão daquilo acabar, acabei trazendo minhas coisas para cá e me ajeitei ali nos fundos da casa da minha mãe, nesse loft, onde eu comecei a fazer umas lives, né? Na época que estava todo mundo praticando o distanciamento social. E daí quando eu enchi um pouco o saco de fazer as lives, eu comecei a escrever música. Comecei a pegar uns cadernos antigos que eu tinha, umas poesias lá, umas poesias de quando eu tinha 17 anos. Baixei um programa no celular que se chama Nine Track e comecei a escrever algumas canções, né? Aí surgiram as canções do álbum Exilado, né? Nas quais eu gravei em casa, sozinho, né? Por conta do distanciamento social. E é isso, e baseado também nos discos que eu estava ouvindo, nos poemas antigos que eu acabei resgatando. Tu é um cara que gosta de ver pessoas, de estar com pessoas, é um músico que vive de fazer show, né? Sim. Como é que foi aquela fase assim? Deve ter sido extremamente angustiante para ti, né? Até porque tu não estava conseguindo trabalhar, então daqui a pouco o disco foi assim um salva-vidas naquele momento para tu te manter ativo e com a cabeça funcionando. Foi uma salvação, porque eu comecei a fazer as lives e eu estava me divertindo com aquilo, mas logo eu me enchi um pouco o saco, assim. E daí que começou essa coisa de, vou fazer umas canções. Então eu tinha oportunidade de gravar nos estúdios da Holiday em Sapucaia, que é uma cidade vizinha da cidade onde eu estava, que é Canoas. Então os guris da Holiday, o Fel Rios lá, me deu a oportunidade de, o estúdio aqui tá liberado para ti, a hora que tu quiser vir aqui e gravar as tuas coisas, tá? É só vir. Então, depois que eu escolhi as 10 canções e botei no papel o que seria o rascunho de um disco, e como eu tinha gravado tudo sozinho, as demos também, né? Tocando tudo, eu já tinha elas prontas e já botei meio que numa ordem. E eu pegava o meu carro, ia lá no estúdio, sozinho, né, separado por uma parede pelo técnico de som, por conta do distanciamento social. E nesse período da pandemia, 2021, 2022, acabei gravando todas as canções nesse processo solitário, né, sem uma banda, sem os parceiros. Como é que foi exatamente essa experiência? Porque tu é um cara acostumado com banda, né? Sim. E mesmo na tua carreira solo, tu tem o teu trio e acostumado a gravar até mesmo no estúdio com a banda tocando ao vivo. Sim. Como é que foi essa experiência de tocar todos os instrumentos, de tu ser a banda? Os meus outros 3 álbuns, né, o Uso Assento, o Chumbo e Pluma e o Tempo Louco, foi gravado com banda tocando ao vivo ali, ou eu na guitarra, o batera tocando junto, né. Mas eu não estranhei tanto e até achei legal, porque eu sou do tipo de pessoa que curte o momento, né, até o lance da pandemia, tá, se agora tem que ficar em casa, parado, vamos fazer do limão uma limonada, né? Então eu acabei curtindo, porque a minha outra encarnação dos anos 90 eu era baterista do Júpiter Maçã, e quando eu fazia as demos para as músicas da banda, eu sempre me divertia tocando todos os instrumentos ali, quando eu escrevia as músicas para Cachorro Grande, né? Eu gravava no Sport Studio, então eu acabava, a hora que eu mais gostava era a hora de gravar o baixo, e daí eu deixava pro fim, assim, né? Então eu já estava acostumado a fazer isso, porém em casa, mas nunca num estúdio, e eu achei que isso ia diferenciar dos outros discos, né? Eu tocando sozinho, não tendo uma banda tocando ao vivo ali, eu acho que a sonoridade ia ficar diferente justamente porque era eu tocando tudo, e eu gosto de fazer com que cada disco meu tenha uma sonoridade diferente do outro, porque o tipo de canção, né, eu sigo uma linha, e quanto mais tiver coisas para diferenciar um do outro, um trabalho do outro, para mim é melhor, né? E tu, obviamente, né, tu é um músico e colecionador de discos, né? Sim. Então tu faz sempre questão de ter todos os teus discos lançados em vinil.
Sim. E aí, a partir disso, tu já teve os outros 3 discos lançados em vinil e nasceu o vinil do Exilado. Sim. Né? E como é que foi, como é que nasceu essa ideia do vinil do Exilado? Como é que tu imaginou o disco desde o princípio? Porque tu teve que gravar todo o disco, tu fez a capa do disco, né? As fotos. Sim. Né? Foi um trabalho artisticamente praticamente todo teu. Como Sim. é que foi esse processo de criação do vinil do Exilado? Então, eu procuro sempre lançar em vinil e eu sempre penso, até quando eu estou fazendo a ordem das músicas e até quando eu estou botando, eu já penso no lançamento do disco como principal o vinil, né? Então eu já calculo na demo o tempo das músicas para não exceder os 22 minutos, porque é o que cabe num lado do disco. Já separo as músicas que tem a ver pro lado 1, já separo a primeira que vai ser do lado 2, né? A que vai encerrar o disco, a última que vai ser do lado 1. Então tudo eu sempre penso nisso, né? Então esse disco, uma das minhas inspirações foi esse disco do Paul McCartney, que é o McCartney 1, que ele gravou tudo sozinho, né? E a foto aqui é a foto da Linda McCartney, que estava com ele, né? Então quando eu fui fazer o vinil do Exilado, né, como eu gravei todos os instrumentos sozinho, fiz a produção sozinho com auxílio, né, dos técnicos de som lá do estúdio da Holiday, que foi o Vini Tupete que microfonou e o Bride que mixou e operou a mesa de som. Né, a produção musical, como eu já cheguei com os arranjos prontos, já sabia os timbres que eu queria, acabou sendo minha, né, a produção. Então quando eu fui fazer a capa, eu achei que seria legal eu usar alguma coisa que tivesse a ver comigo também, já que é o meu disco mais pessoal por eu ter feito tudo, né. Então eu aproveitei uma foto do dia que o meu gatinho apareceu no pátio lá da casa da minha mãe, o Nara Leão. O Nara Leão, que na verdade o nome é Nara Leão, mas é um gato. É um gato. Na época que ele apareceu, eu estava ouvindo muito a Nara Leão, estava vendo o documentário dela no Netflix, né? E eu estava na minha fase Nara Leão. E daí quando brotou o gatinho atrás de uma folhinha lá na casa da minha mãe, e eu vi uma folha se mexendo, e eu falei, mãe, o que é essa folha se mexendo? Ela foi lá de trás da folha e tirou um gatinho, assim. Eu adotei ele me adotou. E daí no dia que ele chegou, eu tirei essa fotografia aqui dele em cima do rádio da minha mãe, o rádio que a minha mãe comprou quando ela se mudou do interior para Porto Alegre, no rádio onde ela ouvia Elvis e Beatles, que está em cima da mala da firma do meu pai. Então tudo ficou significativo aqui nessa capa, né? E o nome do rádio é Gaiato, está escrito aqui. Esse é o Nara Leão, assustado, no dia que ele apareceu, a mala do velho. Aqui na contracapa eu botei uma foto dele ali, pendurado. E para o encarte eu usei uma foto que eu fiz um autorretrato, né? Ali também no pátio da casa da minha mãe, lugar onde eu escrevi todas as canções. Então acabou ficando tudo a ver, né? Autoprodução, autorretrato. Isso aqui eu botei a foto eu botei a câmera nesse pedestal que a gente está filmando aqui agora, botei o temporizador e tirei uma foto ali. Então, já que é o meu álbum mais pessoal, mais solo, por conta de toda essa situação, né? De ter sido escrito, gravado e manufaturado na pandemia, né? Daí pintou essa ideia, né, da Stones Planet Records, que já tinha sido minha parceira no álbum anterior, Tempo Louco, deu certo a parceria, foi legal pra caramba, funcionou. Daí o André, o senhor, me chamou pra gente ver a possibilidade de fazer o vinil do Exilado também, coisa que me deixou muito feliz e que se concretizou agora, né? Há pouco tempo, essa semana eu fui lá na fábrica, eu fui em São Paulo em função do documentário da Cachorro Grande, aproveitei e busquei já esse vinilzinho aqui, que todo mundo está elogiando essa capa aqui, que na verdade foi uma coisa feita sem querer, sem o intuito de ser uma capa, né? Mas a galera está elogiando e o som ficou ótimo. Quem cortou na fábrica foi o meu amigo Siri. Ele deixou o som bem alto, bem porrada. Ontem eu ouvi pela primeira vez e uma das coisas que mais me preocupa é, né, a qualidade da foto, da capa, mas principalmente a qualidade do som. E a qualidade do som do disco ficou perfeita, ficou alto, ficou definido e eu estou muito feliz com a qualidade de som do vinil do Exilado. E tu é aquele cara que aproveita todo o disco, né? Tu tem todo um ritual, tu desfruta do disco, de tirar o lacre, pegar, de sentir o cheiro do disco novo, né? De botar para rodar a primeira vez. Tu tem todo um ritual, né, de colecionador de disco de vinil. Sim.
Muito especial, porque eu ouvi ele pela primeira vez. Eu cheguei de São Paulo, tirei o lacrezinho, fiquei olhando o encarte aqui, né? E botei o disco para tocar, porque eu só tinha ouvido ele na fábrica da Vinil Brasil lá, mas não pude ter uma ideia de como estava o som, né? Só quando eu ouço aqui no meu som, que eu estou acostumado a ouvir tudo, com essas caixas JBL, o Marantz, a agulhinha da Shure, é que eu vi que o disco ficou realmente uma porrada no som. E isso é uma das coisas com as quais eu mais me preocupo, porque o disco não é só um souvenir, tem que botar ele para tocar e ele tem que estar com um som bacana. Então ontem eu abri um vinho e fiquei aqui, ouvi umas 3 vezes, né? E fiquei muito satisfeito, assim. Ouvi baixo, ouvi médio, ouvi ele bem alto. Então tá muito legal. Isso é uma coisa que tu tocou, é uma coisa interessante, né? Porque o disco de vinil, minha opinião, ele como... Eu nem entro no mérito de sou melhor ou pior que CD, porque eu acho que isso é gosto pessoal. Sim. Mas o que eu acho que é inquestionável é que, como item de coleção, o disco de vinil, por ele ter uma capa maior, um encarte maior, pela mídia ser maior, e é uma coisa de vinil, né? Uma coisa mais artesanal, todo o processo é muito artesanal. Ele é um item de coleção muito mais bacana, na minha opinião, que o CD. Porém, não adianta ele ser bonito, lindo, maravilhoso, colorido, não sei o quê, e o som ser uma porcaria, né? É pra ouvir o disco. Sim. Eu não sou colecionador de disco por fetiche, né? Não sou colecionador de discos há anos, né? Eu comprei os CDs quando apareceu, escuto streaming também, mas eu sou colecionador de disco principalmente por conta da qualidade de som, né? Aquele agudo, aquele grave, aquela profundidade, aquele som tridimensional que tu não ouve nem no CD, nem no MP3. Então, realmente, para quem tem um aparelho de som adequado, o vinil é muito mais gostoso de ouvir. Eu, propriamente dito, eu ouvi o disco pela primeira vez agora em vinil, porque eu ouvi no estúdio, bacana, legal. Fui no avião ouvindo no MP3 ali, no streaming, para ter uma ideia, mas eu ouvi coisas agora, e tipo, principalmente o punch, né, de bumbo, baixo, guitarra, sabe, o punch. E os brilhos, e a definição do estéreo também, né, em vinil, foi uma coisa que eu senti uma diferença enorme dele para quando me mandaram a master do estúdio ou para quando eu ouvi ele no streaming, né. Então é outro disco, é outra sensação, é outra coisa, né. E esse ficou com a qualidade de som perfeita. Então eu estou muito feliz com a qualidade de som, eu que sou extremamente exigente, né, que é uma das coisas que eu mais fico apreensivo, é quando vem o disco que a qualidade de som esteja ok, né? E esse tá além de ok, tá perfeito. Assim. Vamos falar um pouquinho então de faixa por faixa do disco? Vamos. Ela tem influência de uma banda que eu gosto muito, que é os Byrds, né? Então eu vou mostrar aqui alguns discos que me influenciaram a fazer essa faixa, né? A fase 64 dos Beatles, os Byrds, né? Esse disco aqui, bacana demais. Outro da fase 64 dos Beatles, que eles usavam a Rickenbacker de 12 cordas, né? E esse aqui que é o Hard Day's Night americano, o Hard Day's Night inglês, né? E é isso, basicamente os Byrds. Eu vi um documentário que se chama Echo in the Canyon durante a pandemia, que fala dessas bandas West Coast, essas bandas americanas, o Byrds, Buffalo Springfield também, né? Association e outro dos Byrds, esse aqui são os vinis Buffalo Springfield, que influenciaram a fazer a música. E o Vento Levou, né, que tem uma pegada bem 65, 64 americana, com guitarra de 12, e a letra fala sobre as agulhas de um fim de relacionamento, quem nunca, né, ali mais um amor, mais um trauma, mais um adeus, mais um porre, né, eu acho que todo mundo passa por isso, e foi o que eu acabei colocando na letra da música também. Agora, numa hora, ela tem uma pegada meio... a música Rush do Deep Purple, que abre o primeiro disco deles, né? E também tem um pouco de soul music, né? Do Smokey Robinson and the Miracles, e tem um tecladinho que eu quis imitar o Booker T and the MGs, né? Então não, influenciado, né? E a música fala sobre a hora certa de fazer as coisas, né? No caso da pandemia que a gente estava vivendo, agora não é hora, né, de discursos demorados, aquela coisa toda política que a gente estava vivendo, né, que tinha muita coisa desnecessária. Então é uma música que faz uma reflexão a respeito disso, da hora certa e da hora de não fazer as coisas também, né, e tem essa pegada mais
soul music influenciada por bandas como Smoke and the Robinson, Booker T, Demi Diz e essa levadinha do Rush, do Deep Purple. Eu sempre quis fazer uma música nessa levada e essa foi a música que eu consegui fazer essa levadinha do Rush, que na verdade é de um artista chamado Joe Soul. Foi a primeira música que o Deep Purple gravou e foi o primeiro número 1 dele. Eu consegui decidir é um rock direto, no qual eu fui influenciado por um artista que eu estava ouvindo muito na pandemia, pelo qual eu sou apaixonado, que é o Lou Reed, né? Então esses são os discos que eu estava ouvindo na época: Velvet Underground, Sally Can Dance, o clássico Transformers, né? E é isso, essa coisa do Lou Reed, né? Mais urbana, de satisfação com a vida, né? A letra, o cara não consegue decidir o que quer fazer. Então tem muito disso nas letras do Lou Reed, né? Uma coisa mais punk, né? Uma atitude mais punk. Ela tem uma levadinha mais rock and roll, com poucas notas, né? Levando a bateria, né? Conduzindo no surdo. Então essa é a influência que eu quis botar nessa música, eu não consigo decidir. Pra te lembrar, a quarta música do álbum Exilado, eu tava ouvindo muito Pink Floyd, né? E daí tem um integrante do Pink Floyd, que ele faz umas segundas vozes, pelo qual eu tenho muito carinho, que é o Richard Wright, o tecladista, né? E na época que eu fiz essa música eu estava ouvindo muito esse disco do Pink Floyd aqui chamado More, que é a trilha sonora de um filme. E esse aqui, que é o Helix, que tem uma música chamada Julia Dream, também é dessa fase deles, pré-Dark Side of the Moon, né? E eu procurei fazer uns vocais ali, essa harmonia de vocal que ele fazia junto com David Gilmour. E também tem um pouco de Simon & Garfunkel, que eu escuto desde criança, meus pais gostavam muito, né? Então essa música eu gravei num clima mais acústico, com violão ali, procurei botar os tecladinhos do Richard Wright ali, aprendi a tocar. Então, e ela fala dessas coisas que por mais que a gente tente esquecer certas coisas que passam na vida da gente, a gente, né, tem que levar com carinho as coisas especiais, né? Principalmente quando outras pessoas querem esquecer coisas especiais que passou junto, né, que não é necessário, que é legal a gente ter uma lembrança bacana das coisas, né, e não apagar da nossa vida. Eu fiz essa falando sobre, eu li uma reportagem sobre os sinais de rádios que vinham do espaço, que as pessoas pegavam aqui e não sabiam direito o que era, né. Então eu gravei ela, eu botei uns ruídos malucos, né, falei sobre esses ruídos sombrios, convidando a pessoa, venha escutar comigo, né. E aproveitei e fiz essa conexão com o rock espacial, né? Minha influência foi, né, Syd Barrett, o primeiro álbum do Pink Floyd, que fala bastante sobre essa coisa espacial, que tem bastante desses ruídos, né? Eles emulam esses ruídos espaciais com os instrumentos, foi uma coisa que eu fiz na música também, no meio da música ali, né? Esse disco do Jimi Hendrix, aqui o Electric Ladyland, que também tem uma música que se chama 1984, se não me engano, que tem os ruídos malucos ali, né? E esse disco do Violeta de Outono, que também tem esse flerte com Space Rock, né? No meio do disco eu botei um diálogo dos astronautas, né, na primeira viagem à Lua, do Neil Armstrong se comunicando com a base aqui na Terra, né? Então eu acho que ficou bacana, assim, essa coisa de ilustrar a música com esses ruídos e com esses diálogos. E é isso. O mesmo tipo de influência que me pegou na primeira música, né, com essa coisa melódica de guitarra de 12, eu usei para fazer a música Passou, que fala sobre o cara passar de fase depois de terminar um relacionamento ou algum trabalho, ou alguma fase da vida, da gente, né, seguir em frente, né, de às vezes a gente ficar esperando uma pessoa ou alguma coisa acontecer, né, de avisar, se alguma hora um trem parar, será que eu devo embarcar para passar para uma próxima fase da vida, né? E eu também usei de novo a influência dos Byrds, desse disco aqui, o Turn Turn Turn, que eu acho sensacional, e das bandas do West Coast lá, Buffalo Springfield, né, e o Association, né. E ela também tem bastante dessa fase dos Beatles do início de 1965 ali, né, do Beatles for Sale. Então é isso. Peças Raras, a segunda faixa do lado B do álbum Exilado, ela tem influência direta do meu amado John Lennon, principalmente desse disco aqui, que é meu disco solo favorito da carreira dos Beatles, que é o Plastic Ono Band,
Tem o Yoko Ono, Plastic Ono Band também. Esse disco aqui, o que me chama a atenção é o minimalismo, né? É ele no piano, Klaus Voormann no baixo, o Ringo na batera, ou ele na guitarra, Klaus Voormann no baixo, o Ringo na batera, e tem bastante espaço entre, né, nas canções. As canções não são cheias de instrumentos, né? Ele é minimalista. Então eu quis fazer um clima minimalista desse na música Peças Raras, né? E essa coisa, né? Eu toquei o pianinho ali. O John Lennon era um péssimo pianista, então eu me identifico com ele, porque eu também sou um péssimo pianista, né? Eu toquei o pianinho nessa música aqui, e ela tem um pouco do arranjo de Modern, que fica só o bumbo, os acordes do piano, né? E a letra fala sobre essa coisa da pandemia, do casal se encontrar na pandemia, né? O que eu estava vivendo lá, os gatos no telhado, né? Eu tinha um gato lá que chamava Miles Davis. Depois eu fui ver que era a Miles Davis, que apareceu com um monte de filhote no pátio lá. Então é isso, essa canção tem a ver com essa coisa que eu acho que aconteceu com todo mundo na pandemia também, de rolar alguns encontros e a pessoa ficar jogada no tapete, sapatos pela escada, as garrafas pelo chão. Então Peças Raras tem a ver com isso. Ela tem a ver com a minha paixão pelos Rolling Stones, né, por essa fase mais country que eles começaram entre o disco Beggar's Banquet e o Exile on Main Street, né, que também foi inspiração para o nome do disco, né, essa coisa de exile. Eu estava exilado na minha casa gravando o disco, né, que é esse aqui, o Exile on Main Street. Os Stones eles gravaram exilados na França, né, em Neucote ali. Então a instrumentação foi bastante inspirada nesse outro disco dos Stones aqui, que é o Beggar's Banquet, né, que eu usei bandolim, usei aqueles instrumentos do bluegrass, o dobro, né, toquei gaitinha de boca, toquei um piano mais honk-tonk, né. Falar em honk-tonk, tem uma música aqui nesse disco que me inspirou bastante, que é a versão country de Honk Tonk Woman, né. E outro lance que me inspirou foi esse disco do Led Zeppelin. Tem uma música que, se não me engano, chama Mountain Song, que eles tem barulho de gente passando, parece que eles gravaram na rua. Também aquele piano boogie-woogie bem rock and roll. Então essas são as canções que me inspiraram para fazer Eu Passei de Fase na Moral, que também fala sobre, né, a gente passar uma determinada fase da vida, uma fase difícil, passar para um outro momento, né? É isso que basicamente fala a música, e é uma das minhas preferidas do disco, por conta, né, de tocar todos os instrumentos inusitados, bandolim, gaita de boca, violão dobro, que é aquele violão resonator de metal, né? Então eu fiquei bastante feliz com esse som aí e de mostrar essa influência dos meus amados Rolling Stones. Tem uma influência também dos Rolling Stones, de banda que imitam os Rolling Stones, tipo o Primal Scream, né? Uma banda que eu gosto bastante, que a Cachorro Grande já teve a oportunidade de abrir os shows, né? E dessa fase do rockão mais ortodoxo dos Stones, como, né, a fase do It's Only Rock and Roll. E também eu usei a guitarra com afinação aberta, tipo o Keith Richards usava nos discos solo dele, né? A música, a letra é um personagem que tá falando pro cara que não cuida direito da menina dele, né? É uma letra que eu revisitei lá de quando eu tinha 17 anos. Na verdade é uma besteira essa letra, mas enfim, né? Pra ser uma coisa divertida. E é isso, é um rockão de caminhoneiro, né? Um rockão estradeiro. O tipo de rock que eu gosto bastante de fazer, por ser uma coisa mais leve, assim, né? E uma coisa que também funciona nos shows, né? Esse rockão de 3 acordes, com uma guitarra em solo aberto, né? E eu gostei bastante de tocar o teclado Rhodes nessa música aí. Então, essa história de tudo com isso. Revelações extrasensoriais, músicas que encerra a quinta do lado B do álbum Exilado. É uma epifania, uma loucura que eu tive, né? A letra é enorme. Eu comecei a fazer um riff um pouco parecido com as coisas do Hendrix, um pouco parecido com as coisas que eu via com o Lenny Kravitz, né? Eu tenho umas partes que tem uns vocais meio James Addiction, né? Tem algumas coisas na música meio Cream também, né? Ela tem umas mudanças de ritmo, né? E também tem um pouco a ver com uma banda que eu gosto de ouvir também, uma banda inglesa chamada Kula Shaker, né? A letra é uma loucura, né? Ela fala sobre
nem eu sei sobre o que fala, eu tenho que ouvir mais até para descobrir. Mas é a letra mais longa, né? O personagem vai indo em várias coisas, a música para, de repente acorda num quarto de hotel, a música vai para um outro ritmo, né? E é interessante que no final dela, quando eu vejo o mundo acabou, rola uma explosão, né? E eu aproveitei uma gravação que eu tinha feito. Quando eu estava fazendo as músicas do Exilado, eu estava usando um aplicativo que é o Nine Track. Para subir as músicas para o meu vídeo depois, tinha um outro aplicativo chamado Soundtree. Subia as músicas do Nine Track, né, nesse aplicativo. E ali outras pessoas que faziam demos no Nine Track podiam pegar aquela música e botar vocal, botar uma guitarra, botar um baixo. E tinha um cara lá da Jamaica, que é o Gratitude, que às vezes eu botava umas canções instrumentais ali, ele botava uns vocais em cima, né? E daí numa das canções que eu botei ali, ele botou um vocal, eu acabei usando no final da música Revelações Extrasensoriais, né? Um cara lá da Jamaica lá que gravou um vocal meio I Remember em cima de uma base que eu tinha feito, né? Algumas das várias que ele fez, né? Porque ele adorava pegar os instrumentais que eu tinha e ficar brincando em cima, né? Assim como ele fazia com outras pessoas daquele aplicativo ali, né? Então tem essa curiosidade também no fim do disco. Então, Gross, tu falaste aí de todas as influências, né? De tudo que tu estava ouvindo no momento que tu criou o Exilado. E a minha pergunta é essa. O Keith Richards diz que ele não escreve as músicas, que ele tem uma antena, né? Que as músicas estão todas no espaço e que a tua antena daqui a pouco capta aquela música e tu escreve ela. E que tudo que tu ouve na tua vida, né, acaba influenciando no teu som. Não tem como, né, tudo que tu ouve não te influenciar. E tu tem muita influência. Claro que todo mundo conhece a tua raiz, né, Stones, Beatles, The Who, uma coisa assim, mas tu tem muitas influências de muitos artistas diferentes. Tu falou em Nara Leão aqui, por exemplo, né? Então, como é que é isso para ti no teu processo de criação, para tu peneirar, para tu misturar tudo, para tu depois separar e para que saia também uma coisa do Marcelo Gross, né? Tem esse caldeirão todo de coisas, essa sopa de influências que depois sai o som do Marcelo Gross. Eu concordo com o Keith Richards que muita coisa baixa na gente, tanto quanto a gente vai escrever a letra, quanto vai fazer a música. Mas a gente tem que, como num rádio antigo, pegar e puxar a antena e deixar ela apontada para cima. Então, esse foi o momento que eu abri a minha cabeça, né, o momento que eu estava escrevendo as músicas do Exilado, como eu estava lá fazendo porra nenhuma por conta da pandemia. Chegou uma hora que eu botei a antena e apontei ela para cima. E as coisas que eu estava ouvindo, ou que normalmente eu ouço, são justamente essa antena que eu acabo abrindo, que é o rádio, a antena do rádio, né? Pode ser até uma analogia com o rádio que está na capa, que são essas coisas que ficam tocando e que, como eu fico ouvindo, elas ficam misturadas na minha cabeça. Então, por mais que eu tente fugir delas, elas são uma influência inconsciente quando eu pego o violão e vou tocar alguma coisa, assim como os meus ídolos tinham uma influência das coisas que eles ouviam, porque nada sai do nada, né? O John Lennon ali para fazer uma canção, ou o Keith Richards estava ouvindo os ídolos dele lá, o John Lennon estava ouvindo o Smokey Robinson, o Keith Richards estava ouvindo Howlin' Wolf, Buddy Guy, sabe? Nada sai do nada, assim, sabe? Os Stones ouviam Chuck Berry, coisa e tal. Então eu consigo, mesmo sem pensar, às vezes, né, na minha cabeça misturar essas coisas todas que eu ouço, que eu gosto, e ainda botar minha personalidade em cima, né? Eu não penso muito a respeito, eu vou fazendo. Lógico, se tem algum momento que parece demais com uma coisa, o cara desvia, faz outra coisa, às vezes acontece isso, mas é muito raro, né? Porque a gente também tem uma coisa dentro da gente que a gente quer botar pra fora, e isso daí no caso tem a ver com as letras, né? De inconscientemente tu tá precisando dizer aquilo, ou ter vivido aquilo, né? Então tu já aproveita e já diz o que tu precisava e já bota pra fora, né? Tipo, já é como se fosse um agradecimento ao amor que tu teve ouvindo aquela determinada música ou aqueles determinados discos, né? De tu botar na tua música como se fosse uma homenagem à influência dos teus ídolos, né? Esse aqui é o Nara Leão, o gatinho que aparece na capa, né? Essa foto eu tirei no dia que ele apareceu, atrás de uma folhinha na casa da minha mãe lá.
E aqui ele, o meu modelo fotográfico, o meu ator de Hollywood, né? Que já está há um aninho comigo, né, Narinho? Tá aqui, ó, artista. O dia que ele apareceu eu achei que fosse uma gatinha, porque ele era muito pequenininho, né? E eu tava vendo o documentário da Nara Leão, eu tava numa fase Nara Leão, ouvindo muito Nara Leão, botei o nome de Nara Leão. Depois que eu vi que era um gatinho, o nome não mudou, né, Narinho? E ele continua o Nara Leão. Aqui, ó, você vai receber na sua casa o Exilado lacradinho, né? Aqui, então vamos tirar o lacre, vamos abrir um exemplar do disco, eu costumo abrir com a paletinha, né? E aqui tá o disco, ó, maravilhoso, pretinho. Aqui tem o encarte, né? Encarte eu no pátio da casa onde eu escrevi as músicas. E aqui vamos fazer uma audição do álbum Exilado. Olha que maravilha! Vou botar ele aqui. Ah, vai cair. Aqui, lado A.